Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Aladar, como é que vocês estão? Tá todo mundo se alimentando direitinho, se hidratando bem? Bora pra mais um vídeo? É o seguinte, agora essa semana que passou a gente teve Dia das Crianças, teve Dia dos Professores e eu não fiz vídeo nenhum referente a nada disso, né? Eu quis deixar um pouco a poeira baixar pra gente falar um pouco mais disso depois do acontecido, né? E o vídeo de hoje é justamente pra gente falar sobre o Dia dos Professores, né? Poucas pessoas sabem que eu também sou licenciando em História, ou seja, eu estou me preparando para ser professor de História. E eu queria falar um pouco mais sobre essa experiência de estar na sala de aula não só como ouvinte, não só como aluno, mas também como professor. Lembrando que eu ainda não sou professor, eu estou falando dessa experiência como estagiário, como outros projetos, né, que a gente leva para a sala de aula e faz isso na sala de aula, né? Nesses 4 anos de faculdade que eu tive 2 anos vivenciando o PIBID e também estágios no meio disso tudo. E é muito doido, galera, é muito doido, cara, é muito doido estar nesse lugar não só de aluno, mas de professor, porque quando você está sentado ali como aluno, a gente experiencia essa vivência não se preocupando muito com as coisas que estão acontecendo, né? A gente está ali para receber o conteúdo do professor, mas a gente também está conversando com nossos colegas, vendo o celular, mandando mensagem no WhatsApp, falando com o contatinho, né, e tudo mais. Agora, quando você é professor, você está naquele lugar ali onde você olha para aquela sala com 20, 30, 40 alunos do 7º ano, 6º ano, 1º ano, 8º ano, a gente vê a loucura que é, né? Primeiro porque o professor ele se prepara em 4, 5, 6 anos de faculdade para receber aquele conteúdo teórico, os acontecimentos e etc, as técnicas para estar na sala de aula, mas ele não se prepara para a vivência na sala de aula, porque não tem como se preparar. Você entra numa sala de aula com 40 alunos, 30 alunos e cada um daqueles alunos tem uma história diferente e a gente como professor precisa minimamente se conectar a cada um daqueles alunos ou o máximo que a gente puder, né? ou aos pequenos grupos que se estabelecem, que se criam ali naquele lugar. E isso é um esforço tremendo, porque é um esforço de atualização diária, né? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente está na sala de aula, quando a gente estava na sala de aula, as nossas referências musicais eram as nossas referências sobre cultura eram outras, né? Por exemplo, cara, eu cresci na época do rock, que tinha o emo e tudo mais, pá. Né? Só que hoje, para entrar na sala de aula, eu também preciso conhecer um pouco sobre o que o funk está fazendo hoje, o que o rap está fazendo hoje, né? O que o trap está fazendo, porque é isso que as crianças ouvem, né? E a gente precisa, como professor, se encontrar nesses lugares também para minimamente estabelecer uma ponte de conexão, de diálogo, né? E isso é uma atualização diária, é um trabalho extra para o professor, né? Somando a isso, a gente precisa também entender que cada um daqueles alunos ali, eles também possuem uma história. Eles possuem uma história e precisam ser contemplados. A gente precisa se conectar com essas crianças, ter um mínimo de empatia. Porque assim como o professor, aquelas crianças não moram dentro daquele colégio, elas não desligam quando a gente sai da sala de aula. Elas têm uma família, elas têm uma casa, elas têm um bairro, elas têm uma vivência que, de certa forma e quase que diretamente, ela se encontra no ambiente da sala de aula, né? E o professor precisa estar ligado a tudo isso, porque aquela criança ali, cara, várias experiências, mas tipo assim, a gente conhece alunos que, vai pro colégio para comer, porque tem pais violentos dentro de casa, sei lá, cara, que moram num bairro violento e em outras coisas que acontecem com aquela criança e ela se encontra na sala de aula, é o lugar onde ela passa o melhor momento da vida dela e ela precisa compartilhar aquilo dali com outras crianças e que tudo aquilo dali que ela viveu fora também influencia nela na forma dela reconhecer e entender o conteúdo na sala de aula, se concentrar na sala de aula, tá? Mas assim como aquela criança tem uma história e um dia e tudo mais fora da sala de aula, o professor também tem. O professor ele não é uma máquina, sabe? Ele é um ser humano, né? Ele está ali para passar o conteúdo da melhor maneira possível, para tentar entender aqueles alunos e passar aquele conteúdo para que aqueles alunos se conectem àquele conteúdo ali, né? Então o professor ele precisa estar, como eu falei, numa atualização diária, né? E eu falo isso por os poucos meses e tempo que eu fiquei na sala de aula, mas não só isso, mas também aos professores que eu conheço que compartilham desses lugares comigo, sabe? Que falam, conversam comigo sobre tudo isso, né?
E a faculdade não prepara a gente para isso. E o professor, a sala de aula, o ofício do professor, a gente pode até comparar isso com o artista, né? Assim como o artista, o professor ele produz muito conteúdo, ele se doa muito, recebe pouco, sabe? Ele recebe pouca coisa, né? Então ele tem que estar nas pequenas coisas, se alimentando dessas pequenas coisas, desses pequenos momentos, né? Então é um aluno que elogia, que se sai bem numa prova específica, que passa numa faculdade e tudo mais, porque do contrário, ele é um guerreiro quase que sozinho na sala de aula, sabe? Ele está sozinho na sala de aula com 40 alunos que estão sendo massacrados por uma publicidade governamental, uma publicidade consumista do caraca, que faz com que tudo aquilo dali seja supérfluo e que o prepara para somente, ou tenta o preparar somente para ser uma estatística no meio de um país de 200 e tantos milhões de pessoas, que o prepara para ser massa de manobra, que o prepara para comprar, que o prepara para não se preparar para o mercado de trabalho e ser só mais uma mão desqualificada, né? E o professor está ali lutando contra tudo isso, só que também ele está num lugar onde nada daquela estrutura ali, e aí eu estou falando isso do território do colégio, o apoia para estar naquele lugar. E aí eu não estou falando do diretor, de diretora, nada desse lugar. Estou falando mesmo do prédio, sabe, da estrutura daquele lugar, porque, pô, muitos colégios não tem ar-condicionado. Pô, já fui para uma aula uma vez em que o ar-condicionado não estava funcionando e nem o ventilador estava funcionando, uma sala de 33 alunos, se eu não me engano, né? E 2 horas de aula, 33 alunos, um único professor, num calor do Rio de Janeiro, no verão, sabe? Ou próximo de verão, só sei que estava muito quente, né? E como é que se dá aula? Sabe? Mas tem que dar aula, tá lá escrito lá que tem que dar aula, independente das coisas. E somando a isso, você tem alunos com situações específicas, ou seja, que vivenciam histórias diferentes e que são preparados fora do colégio, completamente diferente de outros alunos. Então, alguns alunos se adaptam a esse modus operandi da sala de aula padronizada, abre aspas, padronizada, né? Conseguem se conectar, conseguem estudar minimamente, outros não. Cara, todo mundo, todos os alunos, cada um de nós temos uma forma específica de aprender, ou de produzir, ou de fazer seja lá o que for, né? E quando você coloca esses alunos todos numa única sala de aula, sem ar-condicionado, sem ventilador, seja lá o que for, mano, isso é uma crueldade fudida. Mas o professor ele tem que estar lá, tá ligado? Ele tem que estar lá, fingir que nada disso está acontecendo para dar aula para aquelas crianças, entendeu? Fingir que nada disso está acontecendo, cara, porra, coitado desse professor que se preparou 5, 6 anos, entra numa sala de aula, tenta ser o professor que ele sempre teve vontade de ser e se encontra nesse lugar onde 40 alunos precisam de ajuda, sabe? Precisam de ajuda, tem uma vida antes daquilo dali, que muitos deles têm problemas fodidos. Só que quando ele chega lá, ele também se encontra com um problema estrutural daquele prédio, um salário dele que não caiu, tá ligado? Um salário, um aumento que não caiu ainda, um quênio, uma porra dessa, né? E ele tem que estar lá, mano. Então, aos professores, força, desejo a vocês luz, prosperidade, desejo a todos vocês dinheiro no bolso, quero que vocês tenham o maior aumento salarial da face da terra, mano. Quero que vocês ganhem muito dinheiro. Eu só posso desejar isso pra vocês, sabe? Dinheiro, reconhecimento, paz, tá ligado? Porque eu sei que não é fácil, cara. Não é fácil. E a pouca experiência que eu tenho, já consegui visualizar isso, imaginem vocês. Então a vocês eu desejo isso. Paz, amor, reconhecimento e também muito dinheiro. Dinheiro no bolso. Dinheiro para vocês comprarem as coisas que vocês têm vontade de comprar, fazer os projetos que vocês têm vontade de fazer, sabe? E é isso. Galera, já me estendi demais, enfim, eu quero que vocês me digam aqui embaixo nos comentários a melhor experiência que vocês tiveram dentro de sala de aula com algum professor. Eu quero que vocês digam para mim assim, Aladá, a minha melhor experiência que eu tive na sala de aula com o professor foi essa. Entendeu? Porque esse vídeo aqui é um vídeo de empoderamento para com os professores, para com o ofício de professor, porque a gente sabe que ser professor não é fácil e que a profissão de professor é extremamente importante para mudar não só uma pessoa, mas também esse país. A educação é o que vai fazer a gente mudar. Não é o trabalho, é a educação. A educação faz com que a gente tenha empatia, faz com que a gente tenha sensibilidade para com o outro, se coloque no lugar do outro e, mais importante, se ame. A gente precisa se entender.
aprender, se comunicar. E sem educação, isso é impossível. Valeu, tudo de bom para vocês. Um salve!